Olá, a gente vai aqui começar mais uma edição do Um Curador ou Uma Curadora, uma hora. Queria agradecer a todo mundo que está vendo. Aqui a gente tem mais uma vez uma curadora conversando com a gente. E daí, mais uma vez, eu queria, em vez de apresentar a pessoa com as minhas palavras, né, queria agradecer a presença dela e pedir para ela começar se apresentando um pouco para quem está vendo esse vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda Pita, eu sou curadora na Pinacoteca de São Paulo, sou historiadora da arte, trabalho sobretudo com arte no Brasil do século XIX, mas também atuo no campo da arte contemporânea, me interesso por debates e cruzamentos entre uma perspectiva mais histórica e uma perspectiva de entendimento, discussão da produção atual. Muito bem, Fernanda, obrigado aí pelo seu tempo e por participar desse projeto aqui, enfim, processo de germinação. E, bom, você mandou vários materiais seus, né, textos e registros em vídeo, entrevistas, etc. Eu pensei em a gente começar comigo te perguntando um pouco sobre como que nasceu sua relação com a história da arte, né? Eu acho que tudo bem, eu poderia também te perguntar como que nasceu essa relação com as artes em um sentido amplo, mas eu achei interessante ver no seu percurso como você fez a graduação em História na Unicamp, como você fez um mestrado em História na Unicamp, e como que você parecia ter uma trajetória muito ligada à historiografia, né, e a reflexões sobre teoria da história, e como que em dado momento parece que, pelo menos lendo o currículo assim, aparecem as artes visuais, né? Eu queria entender como é que foi esse processo para você. Bom, obrigada pela pergunta, Rafael. A minha trajetória tem um pouco de acaso, né? Como acho que é a trajetória de todo mundo, enfim, da maior parte das pessoas que não tem um plano assim decidido para a vida, mas eu na verdade fui para a história porque eu tinha interesse, já tinha um interesse, uma vontade, mas que não sabia muito bem realizar e colocar em prática, que era de me aproximar do campo das artes. Eu cogitei, assim, adolescente, cogitei a fazer artes, acabei, foi a primeira faculdade, a primeira vestibular que eu entrei foi arquitetura. Eu cheguei a cursar 2 anos de arquitetura no Paraná, e na arquitetura eu conheci a história da arte, porque eu não tinha essa disciplina na minha escola, enfim, eu tinha uma aproximação com artes por gostar de desenhar, por visitar a exposição, por fazer ateliê de gravura, essas coisas assim que tinha, que enfim, que tinham disponíveis lá em Curitiba, de onde eu sou. Mas foi na faculdade de arquitetura que eu comecei a me interessar por questões mais teóricas e históricas do campo da arquitetura e por história da arte. Eu tinha um professor horrível de história da arte lá, mas eu gostava muito. Assim, um professor que fazia decorar, sabe, os estilos das colunas gregas, as nomenclaturas todas egípcias e tal. Mas eu ali canalizei um pouco o interesse que eu tinha por imagem e por obra de arte, muito de ficar folheando enciclopédias de museus. Eu lembro que passava tardes assim folheando enciclopédia, uma coleção verdinha que tinha de museus do mundo na casa de uma amiga. A gente ficava assim vendo figurinhas, sabe, colecionando figurinhas de reprodução, né? E isso me levou a eu tinha prestado o vestibular da Unicamp, assim, um pouco como só por farra, assim, para a história, porque o vestibular da Unicamp ele é nacional, né? Tem várias, é possível fazer em várias cidades do Brasil. E eu tinha passado em história. E naquela época podia se matricular e trancar a matrícula. Você não precisava entrar, cursar. E eu deixei trancada a matrícula de história, e lá pelo segundo ano da faculdade de arquitetura eu falei, eu quero sair de casa, quero ir para a Unicamp e estudar história. E lá, é, no curso de história da Unicamp, que é muito forte, né, em história da arte, eu tive mais contato com a enfim, com a disciplina, né, e com essa área de estudos dentro da história.
porque justamente lá, né, não tem essa separação entre história e história da arte, faz parte do currículo de história e história da arte. E esse namoro foi, de início, uma coisa que eu compartilhei com interesse por teoria da história, por historiografia, mas eu acho que eu sempre quis buscar nos estudos sobre teoria da história e sobre historiografia uma espécie de olhar para a arte, para além do uso da arte como documento, como ilustração, vamos dizer assim, né, de processos históricos, mas como também uma forma de elaboração do processo histórico, né? Quer dizer, esse lugar específico da arte como um tipo de conhecimento, um tipo de produção, de fazer, que também permite uma reflexão sobre, enfim, sobre o mundo, sobre a história, sobre as coisas. Então, aparentemente trajetórias um pouco separadas, né, que acabam enfim, quando a gente narra assim, o currículo fica parecendo que houve uma virada, mas eu acho que foi um percurso que eu fui construindo, ora tendo um interesse mais historiográfico e teórico, ora um interesse mais de conhecer a prática, de me envolver com as obras e com os artistas e com a produção propriamente dita. Uhum. E essa opção por ter feito o mestrado, por exemplo, sobre Walter Benjamin, não só o mestrado, como vários artigos, enfim, alguns artigos que você mandou seus giravam sobre o Benjamin, tem uns, por exemplo, sobre o Carlo Ginzburg também. Então, como é que nasceu essa paixão? Como você me disse outro dia, você tem uma estante inteira de Walter Benjamin, né? Assim, uma prateleira, não lembro. Como é que nasceu essa paixão por Benjamin? Bom, eu tive uma disciplina no primeiro ano de História lá na Unicamp com o Marcos Nobre, em que ele era uma disciplina que se chamava Filosofia da História, que é assim um terror dos historiadores, essa discussão de se existe uma filosofia da história, né? Se existe enfim, uma racionalidade na história. E o Marcos dava justamente Benjamin nessa disciplina. E foi quando eu comecei a ler o Benjamin, e ao mesmo tempo fazendo leituras sobre marxismo e teoria crítica. E sempre a questão da arte é um, sei lá, um nó, né, para o marxismo, para as teorias marxistas da cultura, e sempre e essa discussão me interessou muito, assim, de como pensar a arte não como um fenômeno da superestrutura que reflete a infraestrutura e que, portanto, seria uma espécie de derivativo, digamos assim, das condições materiais, né, de existência de uma determinada sociedade. E o Benjamin me parecia responder a isso de uma maneira muito interessante. Enfim, instigante, né? E eu queria entender isso. Então, eu fui fazer a iniciação científica sobre Benjamin justamente para trabalhar com os textos do Benjamin sobre a história da cultura, os textos dele sobre Baudelaire, né, que me pareciam dar uma chave para uma leitura materialista da obra de arte, que se distinguia daquela leitura mais, enfim, do marxismo mais vulgar, vamos dizer assim, né? E aí, enfim, fui ler Benjamin, Adorno, Lukács, enfim, toda a patota. E ao mesmo tempo, nesse mesmo período, eu li muito Robert Schwartz e a teoria crítica no Brasil, assim, né? Então, era um pouco a questão do problema da formação, né, brasileira, e o lugar da literatura, das manifestações artísticas nesse processo de formação, e, por outro lado, uma tentativa de encontrar um viés materialista
de interpretação da cultura e da arte que escapasse desses esquematismos mais usuais, vamos dizer assim, né, que se encontra enfim, na literatura marxista em geral. Uhum. E mesmo entre os historiadores marxistas, né? Porque, enfim, o departamento de história da Unicamp é muito marcado pela, vamos dizer, uma certa vertente do marxismo mais ligado aos marxistas britânicos, né, que tem, como Thompson, por exemplo, o E.P. Thompson, que tem um interesse muito forte pela manifestação cultural, entendimento da cultura como uma dimensão não derivativa, né, da economia e, enfim, das relações de produção, mas que permitem um entendimento da sociedade de maneira privilegiada, vamos dizer assim, né, a partir desse objeto específico. Assim. Eu acho que foi uma costura desses interesses, né, que me levou a estudar o Benjamin, que eu acho que foi um estudo assim bem primário mesmo, porque eu nunca nem consegui aprender alemão, fui tentar estudar alemão, não passei nunca do segundo o segundo estágio do alemão. Isso é meio uma frustração assim, da minha vida, de não ter conseguido ler o Benjamin no original, mas tudo bem, eu tinha essa desculpa de que ele escreveu os textos sobre Baudelaire em francês e eu sabia francês, conseguia ler os textos no original. E fui trabalhar com eles assim um pouco para entender esse método, mas era mais nesse sentido, assim, de querer aprender um jeito de olhar para a cultura, de olhar para a arte, que pudesse falar do mundo, falar da história, falar da sociedade, sem perder a especificidade, né, do objeto. Uhum. E daí, desse processo do mestrado para a sua primeira curadoria, como é que foi? Porque a sua primeira curadoria, assim, você trabalhou como assistente de curadoria em alguns projetos, mas a sua primeira curadoria, efetivamente, sozinha, digamos, se eu entendi Uhum, certo, foi da uhum. Leonore Corr, em 2009. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que foi trabalhar com ela, como é que foi esse processo, depois eu tenho alguns textos sobre ela também, e quais Uhum. foram os desafios, né? Sabendo também que era uma curadoria individual e de uma artista com uma produção extensa, né, na verdade. Justo. Bom, eu tenho que contar um pouquinho voltar um pouquinho antes na trajetória para explicar isso. Assim, eu terminei o mestrado em 99. Eu tinha tido uma experiência de trabalho na Casa das Rosas, quando a Casa das Rosas era um espaço cultural que fazia exposições. Eu acho que eu comecei a entender um pouco o que era fazer exposição, como é que organiza uma exposição, enfim, o que é fazer curadoria, apesar de naquela época não tinha curador, né? Era o Aguilar que dirigia a casa, tinha a Cláudia Vendramini que trabalhava lá, a Solange Lisboa, que faziam exposições, mas não tinha esse nome de curador, né? E foi lá que eu tive a minha primeira experiência. Depois disso, eu trabalhei um tempo no SESC, e no SESC eu fiz assistência de curadoria para o Ricardo Fernandes, numa exposição que chamava Paisagem Zero, fazendo pesquisa, enfim, fazendo pesquisa, basicamente, da exposição. E acho que foi em 2005, eu comecei a escrever textos sobre arte, né? Nessa atividade de crítico de arte que acho que não existe mais quase, né? A gente, enfim, um grupo de pessoas que fazia parte do núcleo de jovens críticos do Maria Antônia, do Centro Universitário Maria Antônia, né? O Cauê Alves, a Thaisa Palhares, a Thaís Rivite, acho que na época tinha o Afonso Luz, enfim, Fernando Oliva, várias pessoas passaram por lá. Posso estar confundido dos nomes, mas era um pouco esse universo de pessoas que escreviam textos, né, para as exposições de jovens artistas e exposições individuais, coletivas que aconteciam lá no Maria Antônia. E, ao mesmo tempo, faziam uma revista de crítica que se chamava Número.
Então, meu contato direto com a produção artística e com esse mundo da curadoria, enfim, das exposições mais estrito senso, assim, foi primeiro na Casa das Rosas, depois no Sesc, mas acho que mais, de maneira assim, mais intensa mesmo, no Maria Antônia e junto da Número. Uhum. Então, eu comecei a escrever esses textos, né? E depois também fui para o programa de crítica do Centro Cultural São Paulo, cheguei a escrever também para o Paço das Artes, e a gente editava Número, né, nesse período. Isso que acabou levando a esse convite, um convite do João Bandeira, para fazer a exposição de Eleonora em 2009, no Maria Antônia, né? Eu tinha visto o trabalho da Eleonora numa exposição que o Lorenzo Mami fez no Maria Antônia, da coleção Theon Spanudes, do MAC, USP, né? Do crítico psicanalista Theon Spanudes, que foi um grande colecionador também e uma das pessoas que apoiou muito o trabalho da Eleonore aqui no Brasil. Essa coleção Spanudes, né, que tem obras da Lore, né, tem Volpe, Fang, enfim, alguns artistas populares também, né, nessa coleção. O Lorenzo tinha feito um recorte dessa coleção nessa exposição do Maria Antônia. E eu, enfim, conheci o trabalho da Lore lá. Eu me lembro, era uma das pinturas que eu fiquei mais impressionada, era um interior assim verde com uma mesa marrom, assim, no centro. E aí que eu comecei a me interessar pelo trabalho dela e fui atrás de ver o trabalho, ver quem tinha, enfim, obras dela, né? Tem alguns colecionadores aqui de São Paulo que têm bastante obras dela. E aí surgiu essa proposta mesmo do João, porque você não faz um projeto de curadoria da Lore aqui para Maria Antônia. Uhum. E aí foi a minha experiência de fazer, né, eu sozinha, uma curadoria, de pensar o recorte, como é que eu ia, enfim, a ideia, né, de fazer uma retrospectiva, mas não tinha espaço justamente para fazer uma retrospectiva. Quando eu comecei as conversas com a artista, daí nesse momento eu fui comecei, acho que foi antes, na verdade, de fazer a exposição, porque eu comecei a escrever um texto sobre ela, me deu vontade de fazer um texto sobre ela que eu apresentei num dos encontros de História da Arte da Unicamp. E acho que foi nessa ocasião que eu fui visitá-la pela primeira vez, e ela tinha bastante coisa dela também na casa dela, né? Mas a Lore ela sempre foi uma pessoa difícil, cheia de opinião, de vontade, assim, muito desconfiada, né, da relação que as pessoas tinham com a obra dela. Ela não gostava da ideia de exposição. Ela achava, ela tinha muito na cabeça que exposição era algo que você fazia com coisa nova. Uhum. Que muitos artistas têm isso, né? De não gostar da ideia de retrospectiva, de avaliar a carreira, de fazer essa coisa, né? Tem medo um pouco da ideia de homenagem, de que aquilo é quase uma pedra de cal, assim, pá de cal na carreira, né? Que retrospectiva é só para quando você morre e tal. Mas ela tinha muita desconfiança também de como leriam o trabalho, como vinham lendo o trabalho dela, né? Sempre muito associada ao Volpe, essa ideia dela ser a única discípula do Volpe, de ser, enfim, né, um trabalho meio derivativo do trabalho do Volpe. Então, ela tinha muita desconfiança e ficou muito marcado na cabeça dela essa espécie de inadequação que ela sentia, que as pessoas viam no trabalho dela, que ele não era nem um trabalho, enfim, geométrico, abstrato, como alguns artistas fizeram, né, no Brasil nos anos 50 e tal, mas também não tinha
uma adesão a um discurso social ou não, uma questão de brasilidade também, que era uma outra possibilidade de caminho que ela via aí nos anos 50. E tinha o episódio dela ter sido recusada nas duas primeiras vezes que ela tentou participar da Bienal. Isso Uhum. também ficou muito marcado para ela, assim, de que desprezavam o trabalho dela, né? Que não se interessavam pelo trabalho dela. E depois ela acabou entrando na Bienal, mas isso ela pagava da cabeça dela, porque ela ficava só com a ideia de recusa e de desprestígio, digamos assim. É, foi isso mesmo. Acho que eu comecei o contato com ela escrevendo esse texto, e aí depois, quando o João propôs de fazer uma exposição, aí a gente começou um trabalho mesmo de eu ir lá, da gente ficar conversando horas, assim, cada vez era tipo 3, 4 horas de conversa, de mostrar coisa, né, de mostrar não só a produção, mas também a vida dela mesmo, assim, da trajetória, as relações e tudo mais. Então, foi um relacionamento super intenso, assim, até a morte dela em 2018. Mas aí, para fazer a exposição, a proposta foi olhar um pouco para o percurso dela, né? Mas não entender aquilo como uma evolução, como, né, uma linha única de trajetória, mas tentar marcar também algumas das questões recorrentes no trabalho, assim, esse interesse pelos interiores, a coisa da paisagem, essa espécie de ausência, né, de figuração de pessoas, de movimento, de atmosfera, né, que tem no trabalho dela, essa ênfase, essa força, né, do trabalho da cor, da experimentação, né, da cor que tem no trabalho, e ao mesmo tempo essa esse par que parece estranho, mas que é muito visível assim na produção de vários artistas no Brasil, que é essa quase esse rigor e simplificação geométrica, mas ao mesmo tempo um, uma composição que tem muito de manual, que tem muito de quase na falta de melhor palavra, naif, assim, né? Quer dizer, essa confluência entre a esquematização geométrica e uma esquematização de um repertório não erudito, vamos dizer assim. Uhum. Não, e daí é interessante porque depois desse trabalho com ela, que envolveu essa pesquisa toda, essa relação que prolongou, depois você fez outras duas individuais, né? Uma com o Júnior Susi, uma com a Márcia Pastore, e logo na sequência, se eu não estou enganado, em 2000 na sequência não, junto disso tudo, Uhum. começou o doutorado na USP em 2010, foi isso ou não? Ou Foi, 2009? 2009, 2009. E aí você no doutorado, assim, enfim, como você fez essas individuais, eu criei essa relação na minha cabeça, e fez doutorado sobre um artista só, né? Assim, você Uhum. focou num artista, que é o Almeida Júnior, e eu acho, se me corrija se eu estiver falando besteira, que sua tese é uma das poucas teses dedicadas exclusivamente ao Almeida Júnior. Certo ou estou falando besteira? Eu acho que teve antes, bom, enfim, tem o trabalho da Cissa, né, da Maria Cecília França Lourenço, que é o mestrado dela sobre Almeida Júnior, e teve uma aluna da Lilia Schwartz, que também fez um mestrado sobre Almeida Júnior. Algumas outras pessoas estudaram Tá. o Almeida Júnior, mas mais uma perspectiva da sociologia da cultura. Acho que quase todos os estudos. Não, tem um estudo da Unicamp que foi na história da arte também. Mas, enfim, acho que um estudo de doutorado Uhum. monográfico sobre Almeida Júnior é o primeiro. Pois é, mas é isso que eu queria te perguntar justamente. Por que Almeida Júnior? Como é que foi esse seu encontro com ele?
Uhum. Enfim, eu acho interessante olhando a tese, cara, é uma tese enorme, né? São assim 400 páginas, é muita coisa para sentar e ler. Assim, mas eu acho interessante ver como parece que a tese ela parte de algumas obras específicas e lida com algumas questões que são muito pertinentes tanto na produção do Almeida Júnior quanto até mesmo no presente. São algumas reflexões críticas sobre essa ideia de uma pintura regional barra de uma pintura paulista ou paulistana barra uma ideia de uma pintura brasileira, né? Aquela famosa, enfim, famoso texto do Monteiro Lobato, né? Falando que Almeida Júnior, de certa forma, seria uma espécie de farol da pintura nacional, que ele pinta o homem da terra, né, assim, entre aspas. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que se deu esse encontro com o Almeida Júnior, esse desejo de você enfocar, né, 4, 5 anos mais da sua vida na biografia e na produção de um artista. De um artista. Acho que ainda mais, assim, eu estudei 4 obras do Almeida Júnior na tese, né? Não é a produção inteira do Almeida Júnior, nem enfim, né, a trajetória que eu, de fato, não me propus a trabalhar no doutorado. Mas acho que, só voltando um pouquinho antes, assim, essa ideia, né, de ter feito exposições uh, individuais, né, com artistas individuais, eu acho que vem muito dessa prática de escrever sobre artistas e exposições. Acho que também foi o Júnior que me convidou para fazer a curadoria da exposição dele no Maria Antônia. Ele tinha eu tinha conhecido o trabalho do Júnior no Centro Cultural São Paulo, depois num júri do salão lá de Ribeirão Preto, tinha também encontrado com ele, e aí a gente, enfim, surgiu essa conversa de fazer a exposição sobre uma série específica de trabalhos dele, né? Depois da Márcia também, veio muito pelo texto, assim, eu acho, né? Essa coisa de fazer de curadoria e de uma conversa, desse hábito de conversar com o artista para escrever o texto. Ao mesmo tempo, né, a gente estava, nessa época, na Número, fazendo acho que 3 números que a gente fez com um auxílio do Ministério da Cultura, do, né, saudoso Ministério da Cultura, para publicações, um programa que chamava... como chama? Arte e Pensamento? Uma coisa assim. E a gente teve esse financiamento, e cada vez mais eu me sentia menos como crítica de arte e mais como historiadora da arte, assim, com mais vontade de fazer história da arte, né? Foi por isso que eu resolvi fazer o doutorado na USP, né, na ECA, na linha de teoria crítica e história da arte, porque eu já tinha começado um doutorado na Unicamp sobre Walter Benjamin, tinha abandonado. Não Essa parte da sabia. minha biografia eu omiti de você. Sabia, E porque estava em crise, assim, estava em crise mesmo, assim, eu não queria ficar, achava que não dava para mim essa coisa da teoria, não sabia alemão o suficiente, não tinha, enfim, queria lidar com obras, queria lidar com, né, com uma coisa mais viva, assim, sei lá. Mas, ao mesmo tempo, também fui vendo que a coisa da crítica de arte não era tanto a minha, né? E aí teve um episódio que eu acho que é legal de contar, que a gente fez o número 10 da Número, a gente fez a revista era um conjunto de cartazes, né? E a ideia era assim, porque nunca Número escrevia sobre artistas específicos, né? Era uma revista de crítica de arte, mas que ficava muito discutindo o sistema, o circuito, a atividade da crítica, né? A gente fez uma série de entrevistas super legais com críticos, assim, Rodrigo Naves, o Ivo Mesquita, o Moacir dos Anjos, e eu não me sentia crítica, eu me sentia historiadora, né? E daí, quando a gente fez essa série de cartazes,
que a ideia era você convidar um artista, uma artista e escrever sobre aquele trabalho, eu falei, não, eu vou fazer outra coisa. Eu decidi que eu não queria escrever sobre o trabalho do artista, mas que eu queria juntar um trabalho de artista com um outro trabalho histórico, né? E aí o cartaz que a gente fez tinha uma aquarela do Thiago Rocha Capita e um texto do Baravelli que ele tinha publicado na Malas Artes. Então, era uma coisa de criar uma operação historiográfica, de certa maneira, né? De uma reflexão sobre a pintura, paisagem, representação, enfim, a partir, né, desses dois artistas. E aí isso, não sei, esse contexto aí, eu também nesse momento estava escrevendo para a enciclopédia do Itaú Cultural, então foi super importante assim para ganhar um traquejo, né, de fazer pesquisa em história da arte, de fazer análise de obra, né, de ter essas duas coisas amarradas, assim, a pesquisa documental e o corpo a corpo, né, com o objeto, como dizia o Rodrigo Naves, que também foi uma pessoa super importante nesse processo, aí fazer o curso do Rodrigo, conversar com ele, foi alguém que me deu muito incentivo, me abriu muito assim né, o entendimento, apesar dele se dizer um crítico, assim, né, também olhar para ele como crítico e historiador da arte ao mesmo tempo, né, meio contra a vontade dele, acho que foi importante. E isso me deu coragem de fazer. Na verdade, foi o Tadeu que me instigou, falou assim: por que você não faz um projeto de doutorado, vem estudar comigo? Porque eu comecei a estudar nos verbetes do Itaú vários artistas de São Paulo, esses artistas tipo B, C, assim, né? Artista, né? Não os canônicos, assim, e escrever sobre o pensionato artístico de São Paulo, sobre umas figuras assim do campo, né? Artístico de São Paulo aí do final do século XIX, início do século XX. E o Tadeu ficou super entusiasmado e falou assim: por que você não faz um projeto sobre isso? O primeiro projeto era um pouco de entender essa problemática da arte nacional antes do modernismo, né? Um pouco contrapor a tese da Aracide, que essa preocupação, né, com o nacional, com o Brasil, né, é uma invenção dos modernistas, e olhar para isso justamente, né, num período anterior, criticamente, né, olhando como se inventa também uma ideia de arte nacional, né, a partir da figura do Almeida Júnior, por exemplo, né, e estabelecer essa espécie de continuidade dessa problemática, né, do século XIX para o século XX. Uhum. A vontade de estudar Almeida Júnior era antiga. Na verdade, quando eu estava fazendo o primeiro doutorado, né, eu até tinha proposto para o meu orientador na época, o Edgar Dedeca, de mudar de tema, né, e falou assim: eu quero estudar Almeida Júnior. Eu fui lá, lembro que tinha lido o texto da Dona Gilda sobre aquele texto Os Precursores, né, que ela fala do Almeida Júnior e daquela coisa da mecânica dos corpos e da notação, né, da gestualidade e tal. E eu tinha ficado fascinada por aquilo e achado que eu queria estudar aquilo. E eu me lembro que eu fui conversar com o Roberto Schwartz, porque aí também a pretensão, né, e água benta, nunca é demais. Porque eu queria achar um artista que fosse um Machado de Assis. Assim. Quem que era o Machado de Assis da arte brasileira? E aí, o Almeida Júnior, então vamos lá do Almeida Júnior. Aí eu fui conversar com o Roberto Schwartz virou para mim e falou assim: mas o Almeida Júnior não é o Machado de Assis, né, Fernanda? Tipo assim, não é tão bom quanto o Machado de Assis. E eu tinha ficado desacursoado, o Edgar também não tinha curtido, né, não queria e tal. E aí, quando o Tadeu falou, vamos fazer isso, aí eu fiquei super animada. Falei, beleza, vamos fazer. E o projeto inicial era começar com a Almeida Júnior e chegar na Anitta Malfatti, na Tropical, né? Que o Tadeu já tinha feito um artigo super, que eu acho super importante sobre ela, né? Falando
dessa coisa, né, dessa continuidade do problema do nacional. Então, a princípio, esse era o projeto, né? Então, eu entrei não para estudar o Almeida Júnior, mas para estudar esse arco de produção, né, que inventa, digamos assim, essa problemática do nacional, do tipo brasileiro, melhor dizendo, né, do tipo Uhum. nacional. Então, era a Uhum. questão do tipo que me interessava, sobretudo. E foi no exame de qualificação que, que eu apresentei um capítulo que era sobre Almeida Júnior, sobre os caipiras negaciando do Almeida Júnior, que a banca era o Tadeu, o Luciano Miliaccio e o Rodrigo Naves. Eles falaram, não, você vai estudar só Almeida Júnior, não vai dar tempo de fazer o resto, concentra aí, não tem estudo sobre isso, é preciso, né, desmistificar essa figura, tirar toda né, essa ideia do caipira como reflexo da própria personalidade, da própria vivência do Almeida Júnior, é preciso colocar essa produção em discussão num contexto mais abrangente, olhar para a produção da pintura naturalista europeia do mesmo período, ver como é que ele assimila isso, como é que ele, né, se apropria desse debate e trazer esse debate para o contexto paulista, né, e para essa invenção, digamos, de um Brasil paulista, né, que se dá justamente ao mesmo tempo, né, em que o Almeida Júnior está produzindo. Então, a tese tem esses dois aspectos. Um, que é justamente de desconstruir essa ideia muito, né, arraigada de que o Almeida Júnior representa os caipiras porque ele também é um caipira, né, então é Uhum. quase como uma transfusão assim, né, desse sangue caipira para as telas, e mostrar como isso vem de um debate da pintura francesa, italiana, portuguesa, né, do qual ele está muito familiarizado, das quais, né, ele está muito familiarizado, e ao mesmo tempo mostrar o quanto isso faz parte de um projeto cultural, intelectual, político e econômico de São Paulo, né? De inventar, digamos assim, uma brasilidade à moda paulista, né? Sim. E contar uma história do Brasil a partir de São Paulo, né? Uhum. Representar uma história do Brasil, os tipos brasileiros, né? A partir de São Paulo. Não, bacana, e super importante também na medida que é uma dessas pesquisas que mostra que muitas vezes a arte em São Paulo fala do Brasil, entre aspas, e na verdade está falando de si mesma, né? Está falando de Está São falando de si Paulo, né? mesmo, né? A coisa que acontece até hoje com a produção de arte contemporânea, com curadores, com historiadores da arte, enfim. Mas queria pegar uma coisa que você comentou, que eu acho interessante, que eu reparei também, que é sobre a sua escrita e sobre essa diferença que eu imagino que você enxergue entre um texto crítico, ou um texto que é vou usar um termo que muita gente odeia, um embate entre você e uma obra e um artista vivo, por exemplo, e um Uhum. texto histórico, ou enfim, de história da arte, porque acho que é muito legal na maneira como você escreve, nos seus artigos você mandou, claro, a maior parte deles é do campo da história da arte, ou de conferências, ou de grupos de pesquisa, Uhum. enfim, você parece, claro, estar preocupada com as imagens e com a análise das obras, mas muito preocupada também com o tráfego das imagens na história, ou seja, como que aquela imagem numa coleção tinha um significado, como que Gonzaga Duque, Monteiro Lobato, Mário de Andrade leram aquilo, como é que isso foi apropriado para representar alguma coisa numa exposição. Então, eu queria, enfim, te provocar e pedir para você comentar um pouco sobre essas diferentes demandas e formas de escrita, né? Uhum. Eu acho que assim a experiência de crítica de arte, que é uma experiência, né, desse embate direto assim com as obras, pelo menos como eu fui treinada, assim, né, é, é algo que eu sempre quis que tivesse no meu exercício como historiadora da arte, assim, de partir das obras, né? Acho que isso é uma marca muito forte de como se faz a história da arte lá na Unicamp, né? O Jorge Colli sempre insiste nisso, mas é também o jeito que o Tadeu né, sempre provocou, acho que os orientandos a trabalharem. O Rodrigo lá na enciclopédia, ele também lá na enciclopédia, né? E como crítico também, sempre, né? Tem
essa ideia de nunca perder a dimensão, uh, essa dimensão da presença do objeto, da presença da obra e daquilo que está nela, né? O que está ali, né? Em vez de colocar tentar enfiar o documento, tentar enfiar aquilo que é extra artístico, digamos assim, na obra, mas tirar aquilo que da obra permite você ler o contexto histórico, ou permite você interpretar, né, outros documentos em diálogo, né? Uhum. Então, acho que essa também maneira de sempre criticar esse uso das imagens ou das obras de arte como ilustração, né? Mas pensá-las sempre como o problema, né? Qual é o problema que elas apresentam, em termos de problema histórico, né? Como objeto histórico. E então acho que assim, eu acho que a atividade de crítica me deu essa instrumentalização, assim, né? Me instrumentalizou para fazer análise de obra. Mas eu sempre tive um interesse pela história e por pensar como aquela obra me permitia compreender um determinado processo histórico ou uma determinada questão histórica, né? E aí, enfim, botar a obra em diálogo com o seu tempo, com outras produções do mesmo período, pensar a historicidade da obra, a circulação, né, os usos, os significados que aquele objeto vai adquirindo, enfim, na medida que vai, né, mudando de lugar ou mudando de uso. Essa vida da obra, assim, né? Acho que e essa plasticidade dessa vida também, acho que sempre me interessou. Uhum. É, Não, e acho que assim, o olhar sempre foi histórico para as obras, nesse uhum. sentido, né? De entender, sei lá, as mudanças, né? Que eu sempre fui fascinada, assim, por exemplo, histórias de valorização e desvalorização de certas correntes artísticas ou artistas, né? Como é que uma época pode gostar muito de um artista e ele ficar esquecido, ser completamente, né, alijado de uma certa narrativa e depois submergir num outro contexto, ressignificado, enfim, esse tipo de questão sempre me interessou muito também. São ondas, né? Isso é super interessante também. Enfim, o próprio caso da Leonor Cohen é um exemplo disso, né? Como que, talvez, sei lá, para uma geração contemporânea, claro, a gente ouve muito mais falar do Volk do que do trabalho dela, por exemplo, ou ela como artista mulher fica sempre vinculada ao professor, enfim, essa série de questões. Daí, seguindo aqui, eu estava pensando, enfim, em 2014 você entra na Pinacoteca. E eu acho Uhum. interessante, enfim, queria primeiramente perguntar como que foi para você se tornar uma curadora institucional, digamos assim. Imagino que você tenha defendido o doutorado e depois entrado na Pinacoteca, né? Eu tenho sido ali tudo um pouco próximo. E queria te fazer uma pergunta inicial sobre esse lugar de uma curadora que atua tanto em coleções, seja na coleção da Pinacoteca, que eu sei que tem uma história, enfim, peculiar, com muitas nuances, seja em algumas exposições que você fez desde 2014 em parcerias com instituições que tinham outras coleções, como o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, como o Museu Paulista, como o Museu Soares Reis, em Portugal. Então, quais são os desafios também de lidar com uma coleção e de criar essas parcerias e colaborações também com outros curadores, não só de outros estados do Brasil, mas também de outras formações, lugares, etc., mas também internacionais. Uhum. Bom, eu entrei na Pinacoteca logo depois de terminar o doutorado e eu fiz um pós-doc curto no Museu Paulista, estudando um conjunto de pinturas históricas, de retratos históricos do museu, que é a primeira encomenda que o museu faz de pinturas, né, para a coleção, que são os retratos que o Benedito Calixto faz dos heróis
da história do Brasil a partir de São Paulo, justamente. Acho que no doutorado já ficou muito claro assim o interesse de também explorar no campo da história da arte a história das coleções, a história das instituições, né, da musealização das obras, quer dizer, como é que se dá um processo quando no doutorado eu estudo a Caipira Picando Fumo e a Molação Interrompida do Almeida Júnior, que são duas obras, né, que têm duas primeiras versões que são compradas por um colecionador particular e depois o Almeida Júnior faz as versões chamadas em ponto grande, que na verdade são uma reinterpretação, né, daquelas duas primeiras pinturas para o contexto da Galeria de Arte do Museu Paulista. Uhum. Então, assim, como a ideia, né, da instalação de uma obra dentro de uma arquitetura, dentro de um espaço expositivo, muda a obra, né? Muda a concepção do trabalho. Né? Então, tem toda uma questão do clareamento da palheta, não só da ampliação da pintura, né? Porque a pintura, as pinturas originais, entre aspas, são pintura de cavalete, né? E as outras são pinturas monumentais. Então, eu fiquei me debrucei muito nesse entendimento, assim, também no treino do Almeida Júnior para fazer pintura decorativa, como é que isso estava acontecendo no contexto da pintura francesa, na época que ele estava lá na Escola de Belas Artes de Paris, e como é que ele fazia, então, essas pinturas para aquele lugar. Né? E depois também, quando ele vai fazer a partir da moção, como ele faz para aquele lugar, para aquela arquitetura, e qual a relação disso também com a pintura decorativa, enfim. E qual o impacto disso para a pintura de história, né? Que transformações, que tipo de renovação, né? Que essas questões trazem para a pintura de história. Também foram coisas que eu explorei lá no doutorado. Então, ficou muito também essa coisa de não separar o entendimento, uma discussão das obras de arte do contexto em que elas são expostas, né, ou para o qual elas são produzidas e também de como elas são expostas, de tentar imbricar, né, algo que o Benjamin, quando ele fala de estudo de obra de arte, ele fala, é muito interessante que ele fala que é preciso incorporar a discussão do público, da exposição, né, do artista e da obra. Você tem quatro pés assim que sustentam, digamos assim, uma discussão da obra de arte. E acho que eu carreguei muito isso, assim, né, de sempre olhar para essas dimensões, assim, né, não só da obra propriamente dita ou do artista na obra, mas da obra como ela se põe no mundo, né, como ela circula, como ela é musealizada, institucionalizada. Eu fui para a Pinacoteca, quando abriu essa oportunidade, né, no núcleo de pesquisa e curadoria da Pinacoteca. A Pinacoteca, o núcleo, né, de curadoria, o núcleo de pesquisa em História da Arte e curadoria. Ele foi criado assim na época do Marcelo Araújo, depois com o Ivo, né, o Ivo Mesquita era o diretor da Pinacoteca na época. Era uma equipe grande, né, de historiadores da arte, de pesquisadores. Né? Então, acho que eu fui muito para o museu com essa expectativa, com essa intenção de trabalhar com acervo, de trabalhar com as coleções da Pinacoteca, né, que eu tinha conhecido justamente no doutorado, porque parte daquela coleção que vai ser criada no Museu Paulista é a que funda, né, a coleção da Pinacoteca, então essa história das coleções, da relação entre esses museus, né, e de como é que a Pinacoteca, né, vai ser então um museu dedicado exclusivamente à arte, né? Como é que é isso, sair de um museu que era mais enciclopédico, vamos dizer assim, para um museu de arte? O que quer dizer essa passagem? Isso me abriu o caminho para me interessar pela história das coleções, né? E aí quando a gente começou esse projeto, né, de fazer coleções em diálogo, foi uma proposta da Valéria Piccoli, né, de fazer essa exposição
com o Museu Mariano Procópio, que é um museu lá de Juiz de Fora, né, que é incrível e que está fechado, enfim, a visitação, mas que tem uma coleção que é muito similar também, né, à do a da Pinacoteca. Então, entender essa história dessas coleções, como é que elas foram se formar, como é que elas foram formadas, a que tipo de meio artístico elas correspondem, né? Estabelecer esses cruzamentos e também entender um pouco essas histórias institucionais que são muito pouco estudadas, né, pela gente. Uhum. A gente estuda as obras, ou tem gente que estuda as obras, né, mas estuda muito pouco como elas foram parar no museu, onde que elas estavam antes, né, em que contexto que isso se deu. Então, eu tenho várias pesquisas abertas ali na Pinacoteca sobre essas coleções. Por exemplo, tem uma coleção enorme de pintura espanhola na Pinacoteca. Né? Por quê? Você tinha um mercado de arte espanhola super intenso nas primeiras décadas do século XX no Brasil, um circuito que ligava, né, a Espanha, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, né, e circulava a obra, né, por aí. Artistas marchands que vinham vender obras acabavam ficando, enfim. E aí você entende essa dispersão das obras por várias coleções, isso é um pouco o que eu tratei no catálogo que a gente fez lá do Mariano Procópio, as coleções portuguesas e espanholas, né, da Pinacoteca, que tem relação com a coleção do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, com a coleção do Mariano Procópio e com outras coleções pelo Brasil, e com a Argentina também. Depois a gente fez do Museu Paulista justamente por essa conexão, né, da Pinacoteca ser um pouco filha do Museu Paulista, né, a coleção de arte da Pinacoteca ser essa que é uma transferência, né, da coleção do Museu do Estado, que estava se configurando no Museu Paulista, no Museu do Ipiranga, né, que é o nome mais que as pessoas conhecem melhor, o Museu Paulista. E depois, com o Museu do Soares dos Reis, que é o museu de Portugal, né, lá do Porto, também a ideia foi aproximar esses dois museus, a Pinacoteca e o Soares dos Reis, que também têm aspectos muito semelhantes, assim, né? Toda a produção da pintura naturalista portuguesa está lá, né, no Soares dos Reis, tem uma coleção muito forte disso, né? E tem artistas que estão lá na coleção que têm intensas relações com artistas brasileiros do século XIX, como o Pousão, por exemplo, que é um artista incrível do final do XIX em Portugal, que estudou, que teve junto, né, na França, na mesma época que o Almeida Júnior, que é o Amoedo, fez amizade com os Bernardelli, enfim, tem lá né, um campo de relações. E toda também essa questão do naturalismo e a construção de uma arte nacional em Portugal, como isso tem uma relação intensa com o contexto brasileiro. Uhum. Né? Enfim, tem ainda outras exposições que a gente poderia fazer com aspectos da coleção, porque isso, quando você está num museu também tem coisas que você vai, né, quando você vai estudando o acervo, você vai, por que isso está aqui? Né? Como é que isso chegou aqui? Como é que lógica tem nessa reunião aqui, né, desse pedaço da coleção? E aí você vai pensando outras maneiras de olhar para a história da arte que não exclusivamente a partir da obra individual ou da trajetória de um artista individual, mas da trajetória das coleções, da história das exposições. Né? Tem muitas obras na coleção da Pinacoteca que são fruto de compras em exposições. É uma exposição francesa que acontece na Pinacoteca e aí tem lá um monte de obra que foi comprada pela Pinacoteca, né, pelo Estado, ou obras que foram compradas por particulares, que depois ingressam por doação quando esses particulares morrem, né, ou as famílias resolvem se desfazer das coleções. Então, essa espécie de trajeto das obras também é algo que eu acho interessante, que eu acho que é uma dimensão, sobretudo quando a gente lida com essa história da arte brasileira, que
que é desigual, né? Assim, que tem momentos mais fortes, momentos mais, né, dispersos, assim. Acho que essas outras perguntas, elas abrem caminhos mais interessantes, assim, para a gente olhar Uhum. para certos períodos ou para certas produções. E daí, paralelamente a essa pesquisa sobre a coleção, enfim, também sobre esses diálogos entre a coleção, enfim, voltando à própria coleção da Pinacoteca, né, em 2016 fez essa Uhum. exposição chamada Situações, uma exposição com instalações da coleção, com Guto Uhum. Lacaz, Mariana Manhães, enfim. E aí eu acho interessante pensar que não só esse projeto você fez, como também você curou, por exemplo, as intervenções que a Ana Dias Batista e o Laércio Redondo fizeram na coleção, quanto também curou o trabalho da Laura Lima no Octógono, quanto também o trabalho que Matheus Rocha Pita fez lá, quanto também a Uhum. retrospectiva da Ana Maria Tavares, né? Ou seja, estou tentando elencar aqui uma série de exposições individuais que pensam instalação de certa maneira, tridimensionalidade, algumas, né, claro, como a da Ana Maria, uma retrospectiva, outras uma espécie de invasão no meio de uma sala da coleção da Pinacoteca, né? Eu queria te perguntar assim um pouco isso, como que é a sua relação com a ideia de instalação e também como é que é essa relação de você pensar uma intervenção site-specific num museu que tem uma carga histórica tão grande como a Pinacoteca de São Paulo. Eu acho que o interesse assim, na instalação, não é que eu é um gênero, né, ao qual eu me dedico, mas acho é por tudo que é possível pensar da relação, quer dizer, toda uma discussão que você faz, né, da obra de arte moderna, da ideia de autonomia e do lugar do museu nisso tudo, quer dizer, do papel do museu como construtor dessa ideia da autonomia da arte, né, o museu moderno, enfim, e toda a crítica, né, que se faz a isso a partir da contemporaneidade, quer dizer, a instalação aparece como sendo um dispositivo, né, ou sei lá, uma linguagem que carrega um pouco essa esse olhar, essa perspectiva crítica, vamos dizer assim, né, dessa construção que é uma construção espacial, museológica e historiográfica ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então pensar o lugar, pensar né, como a intervenção artística muda esse lugar, ou repropõe esse lugar, pensa a relação com aquilo que está em volta, né? E, 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 e atua né, sobre esse mito da autonomia ou enfim, né, o mito da autonomia da obra de arte. Acho que, não sei, pensando aqui junto com você, assim, acho que responde um pouco a esse interesse historiográfico mesmo, assim, que eu acho que tem sempre na minha prática, sabe? Uhum. É, a exposição, situações foi uma exposição que assim, a gente quer montar as trabalhos que a gente nunca montou antes na Pinacoteca, tem um monte de instalação incrível, vamos ver como é que isso funciona, né? Vamos criar algumas conversas, alguns diálogos, mas não partir de uma tese, assim, né? Era mais essa ideia que está lá na Claire Bishop, de que a instalação é quase onipresente na arte contemporânea, que você não consegue pensar arte contemporânea sem pensar no caráter instalativo da obra de arte, né? E como ela pensa sempre, né? Ela atua sempre sobre o lugar e sobre as relações com o espaço, com o corpo do espectador, dos espectadores, do público. Né? Não existe essa neutralidade da obra, esse isolamento da obra. E acho que isso acaba encaminhando um pouco o meu interesse por outros trabalhos de artistas contemporâneos que enfim, o trabalho da Ana Dias, que a gente mostrou, veio de uma proposta de mostrar um trabalho dela da coleção, mas que acabou se transformando nesse projeto de intervenção sobre a exposição de longa duração da Pinacoteca. O convite para o Laércio foi de fazer um octógono, que é um projeto de site specific, né?
O trabalho do Matheus foi uma doação, do Matheus Rocha Pinto foi uma doação que ele fez para a Pinacoteca e que a gente quis colocar, né, em diálogo com a exposição de longa duração. Mais recentemente, a exposição do Adrià Juliá, que tem obras que não pertencem ao acervo, mas também foi pensada em relação a partes da exposição de longa duração. E o convite para a Laura também para fazer o octógono, né, teve a ver com, enfim, com esse projeto de site específico do museu. Acho que eu me interesso, acho que tem esse interesse, né, pela instalação, por trabalhos que fazem discussão e intervenções sobre o acervo, mas acho que também tem um interesse meu por trabalhos que são processuais, mas a ideia de você construir o trabalho, né, desse trabalho ir se desdobrando no tempo, de não ser algo que se instala num momento específico lá e acabou, mas que vai se desdobrando, assim, né, como processo, e que fala também do processo artístico. Acho que isso também é um interesse meu, de trabalhos que fazem uma reflexão sobre o que é o processo artístico, o trabalho de arte, né, o trabalho no trabalho de arte. Acho que isso está no Matheus, está na Ana, está na Laura, o trabalho da Laura. E da Ana Tavares também, né? Quer dizer, ela é a pessoa, né, uma das artistas que no Brasil desenvolveu mais, né, essa discussão sobre o site específico, sobre intervenção nas arquiteturas existentes, né, e na própria história da arquitetura brasileira. Acho que tem a ver com esses três, eu diria que tem a ver com esses três elementos, assim, como o interesse por uma discussão ou por trabalhos, né, que pensam pensam explicitamente, né? Acho que todo trabalho pensa isso, ou traz consigo, né, uma reflexão sobre isso, mas que de alguma maneira propõem se instauram de uma maneira mais evidente, mais explícita, né, num espaço, que tem um caráter processual, né, que se dão num desenrolar de tempo, numa temporalidade, que criam uma temporalidade, e também por trabalhos que têm esse aspecto de discussão das coleções, ou da história da arte, dos processos artísticos. Sim, sim, claro. Porque com as instalações você consegue, enfim, repensar a história do espaço, repensar a história de relações de poder também, é a maneira. Você está acompanhando um artista ali vivo fazendo algo novo, tem essa adrenalina que imagino que te interessa também, essa incerteza de para onde vai isso, mas ao mesmo tempo tem a maneira de você repensar a história da arte junto com isso tudo, né? Eu fiquei pensando também, especificamente nessa última exposição coletiva que você curou sozinha na Pinacoteca, que é o Trabalho de Artista, né, o nome da exposição, se não me engano. E você tem também esse interesse que perpassa a trajetória. Eu lembro que alguns textos somente sobre Almeida Júnior falam de um retrato que outro artista fez dele. Tem essas pinturas que Almeida Júnior fez maravilhosas, do ateliê dos pintores. Então, é interessante, eu fiquei achando interessante cruzar. Esse é um interesse século XIX, assim, entre aspas, no ateliê do artista, com esse interesse matérico na instalação. Então, eu queria saber, enfim, se você vê uma relação também entre esses dois campos, digamos assim. Eu acho que sim, eu acho que assim, tanto acho que o meu contato com artistas e o acompanhamento do processo de criação dos trabalhos, né, a discussão do que é o trabalho de arte, e trabalhos, meu interesse por trabalhos que discutem o trabalho de arte, né, o processo de produção. É o marxismo, todos os seus estudos É o marxistas estão meu aí. trabalho, não sai. Você sai do marxismo, mas o marxismo não sai de você. É essa coisa do trabalho, né? Assim, entender a arte como trabalho e trabalho como, né, essa mobilização aí das forças criativas. Acho que isso me fez olhar para essa produção do século XIX, né? E colocar essa pergunta, mas por que tem tanta representação de ateliê
o que são os retratos, autorretratos, né? O que eles estão dizendo dessa condição ser artista no Brasil do século XIX. Né? É uma coisa que me intrigava muito, assim, quando eu comecei, né, a estudar essas pinturas do Almeida Júnior, que nem são as que eu trabalho na tese, eu trabalhei depois com elas, mas de olhar assim, na verdade foi esse retrato que você cita, que é um retrato do Augusto Duarte, que era um pintor português, que fez esse retrato do Almeida Júnior, e que ele tá com uma cara meio galhofeira, assim, com um chapéu meio grande. Eu ficava tentando entender, será que ele é uma figura de boêmio? Ou esse chapéu um chapéu de bandeirante? O que é isso? Não consegui entender muito os códigos, né, daquela pintura. Mas achava muito intrigante, justamente porque era uma imagem de artista pouco usual para o que a gente tinha no contexto brasileiro. E aí, olhando para a história, né, desse mesmo período, outros artistas, quer dizer, tem uma pintura maravilhosa de um pintor americano chamado Thomas Hoverding, em que ele se retrata assim, jogado assim no ateliê, com um violino na mão, um cigarro na outra, assim, todo, né, tipo, desbundando, assim, né, o desbunde de Paris. E eu ficava pensando, por que não tem isso para nenhum artista brasileiro do mesmo período, né? Por que não tem essa imagem mais vanguardista, contestatória, boêmia, né? Da representação? Olha, isso tem a ver com a história né, do trabalho de arte no Brasil, com a história desse lugar do artista, né, na sociedade brasileira. E acho que isso essa pergunta veio muito de pensar sobre o trabalho de arte hoje, né, e o trabalho dos artistas hoje, assim, de entender esse lugar, assim. E ao mesmo tempo ter muita curiosidade mesmo. Acho que assim, quando eu faço o studio visit, assim, vou conversar com os artistas, eu faço muito pouco isso, mas quando tenho a oportunidade de fazer, eu gosto muito de saber como é que a pessoa trabalha, né? Uhum. O que ela faz, como é que fez aquilo lá, assim, eu gosto de saber o que é a técnica. Tem gente que não tá nem aí, né? Assim, não quer saber como é que o cara fez. Eu quero saber como a pessoa fez, como é que ela desenvolveu aquilo, onde é que ela foi buscar, com o que ela aprendeu, quem que fez para ela, enfim. Essa parte técnica, entre aspas, me interessa muito, essa cozinha, assim, né? E acho que isso teve lá na exposição do trabalho de artista, teve esse interesse também, né? De olhar para aquilo como algo dentro de um processo social de afirmação, né, do artista na sociedade brasileira, mas também como algo que podia dar um entendimento do que é o processo do trabalho artístico. Uhum. Daí, caminhando aqui para o fim, queria te fazer uma pergunta, porque você, no Brasil, é uma das poucas curadoras que eu conheço, enfim, claro, não conheço todas as curadoras do Brasil também, né? Mas, enfim, das poucas pessoas que eu conheço, você e a Valéria Piccoli, talvez, quando você se apresentou no começo, você falou, meu nome é Fernanda Pita, eu tenho interesse muito na produção de arte do século XIX. E a gente já falou muitas vezes sobre essa ideia do largo século XIX, né? Então, queria fazer uma pergunta, assim, que parte disso. Primeiro, como que você se sente nesse sentido, né? Porque diferente de outros países como Estados Unidos e outras regiões da Europa e da Ásia mesmo, é muito pouco comum você ter curadores que se intitulam especialistas num período histórico que não seja arte contemporânea, especialmente da minha geração e gerações posteriores. Então, isso é parte da pergunta. E aí queria perguntar também, sabendo que você curou a exposição Somos Muitos, né? Acho que a melhor forma de dizer seria essa, Somos Muitos, e sabendo que você está contribuindo, né, colaborando com apoio para a exposição que a Naine Terena está curando na Pinacoteca sobre arte indígena no Brasil, de que forma você acha que essa produção do largo século XIX pode contribuir com o processo de descolonização, digamos assim, das práticas artísticas do Brasil? Sei que é uma pergunta assim complexa, é toda uma tese, mas é porque eu acho que muitas vezes
rapidamente se desmonta a produção do largo século XIX no Brasil, como várias vezes fez isso historicamente, desde o modernismo. E eu queria saber como é que você vê isso, assim, ser uma curadora que se dedica a essa produção e, ao mesmo tempo, como que isso também pode ganhar um caráter descolonial, né? Uhum. Acho que assim, a gente foi muito estudar o século XIX de uma perspectiva anticanônica, Uhum. né? Porque assim, justamente no Brasil, o que é canônico, né? É o modernismo. E eu ousaria dizer que é arte contemporânea, né? Ninguém quer saber de estudar o que não seja moderno contemporâneo no Brasil, né? Porque ainda é muito arraigada essa ideia de que tudo que veio antes é estrangeirismo, é cópia, é de segundo grau, derivação, né? É alguma coisa menos importante, porque não tem nenhuma novidade, né? Nenhuma originalidade, e que o que seria original seria a produção moderna, quiçá moderna, mas sobretudo a contemporânea, né? Eu acho que é muito forte isso ainda. A gente e é muito curioso até, né? Você vê jovens curadores que têm um profundo desconhecimento, quase orgulho assim desse desconhecimento da história da arte no Brasil, porque compram essa ideia sem nenhuma crítica, né? Sem nenhuma leitura crítica do quanto, né, nos últimos 30 anos, houve um esforço muito grande de vários pesquisadores de olharem para esse processo histórico de uma perspectiva que não fosse essa perspectiva hegemônica modernista, né, que, enfim, colocou toda essa produção como uma produção de segunda categoria, desinteressante, simplesmente derivativa, né, da produção europeia. E acho que ainda tem muito que caminhar nesse sentido de que é o sentido que me interessa, de historicizar essa produção para entender, olha, se é derivativa da produção europeia, e em que termos isso é e o que significa essa derivação, né? No sentido por que se apropriar, né, dessa linguagem, desses meios, dessa retórica, desse repertório, no contexto brasileiro. Quer dizer, esse significado é que me interessa, porque isso me explicita, né, e me faz compreender o processo histórico. Tem uma citação do Alexandre Olalhe, de um crítico francês, que não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala, num texto dele, que ele está falando justamente sobre a arte do século XIX no Brasil, ele fala que a gente não olha suficientemente para a má pintura, né? Que a gente deveria olhar bastante para as obras que a gente considera ruins, né? Uhum. E acho que para quem, né, se interessa por uma discussão de crítica dos cânones artísticos, né, de crítica dessa história da arte canônica e da relação que essa discussão, né, de desconstrução do cânon tem com uma perspectiva decolonial, acho que é fundamental ter esse olhar histórico, né, para a arte brasileira. Não dá, né, para você querer ser decolonial e você desconhecer, né, o que como se constituiu esse processo, né? Eu acho, o que eu insisto assim, enfim, você pode ser decolonial com a coleção do Vaticano, e vai ser incrível você ser decolonial com a coleção do Vaticano. Você não precisa ter uma coleção decolonial para ser decolonial, né? Sim. Aliás, não é disso que se trata, né? Se trata justamente de apontar, né, como essas coleções ou como essas histórias foram construídas a partir de paradigmas colonialistas, imperialistas, de supremacia branca, né, de supremacia masculina, né, e por aí vai, né? Mas isso não significa esconder essas obras nos depósitos, né? Eu acho que significa explicitar o quanto elas estão carregadas dessas ideologias e enfim, desses projetos, né? E acho que me interessa mostrar isso justamente nelas, né? Acho que eu não fui estudar o Almeida Júnior porque eu acho Caipira incrível e lembra meu tio lá do interior do Paraná.
né? Não é tão saudosismo, é justamente a questão olha, né, por que essa imagem é tão potente? Né? Uhum. No que ela pega? O que inventou ali, né, que funciona e as pessoas caem naquilo até hoje, né? Claro, Que claro. tipo de invenção é essa? Né? Imagética, é, e para mim desconstruir aquela visão, né? Desconstruir aquela imagem só pode acontecer conhecendo ela, né? Entendendo como ela foi produzida. Né? Uhum. E mas eu acho que tem um grande desafio daí, enquanto curadora, né, e trabalhando no museu, é como é que você mostra isso, né? Porque também essas imagens têm uma potência incrível. Né? Elas se impõem aos discursos que tentam desconstruí-las. Né? Então, eu acho que o maior desafio eu acho que para uma prática decolonial, curatorial, né, é de enfrentar essas produções, né, e pensar como que a gente mostra construindo um olhar crítico sobre elas. Né? Uhum. Porque eu acho que a atitude mais fácil é guardar dentro dos depósitos. Né? Mas é isso, a gente vai guardar 90% das coleções. Né? E mesmo, enfim, né? Basta simplesmente repatriar os mármores de Elgin para Grécia e a gente resolve o problema do imperialismo britânico que as obras como, né, o ápice aí da cultura clássica. Como é que a gente faz com isso? Sim. É importante, é um gesto, né, necessário e importante, mas é o começo do problema, eu acho assim, começo de resolver o problema, não o fim da solução, assim, né, o fim do problema. Falando sobre isso, então, vamos aqui mostrar a imagem que você trouxe, porque eu tenho pedido isso, né? Cada pessoa Uhum. compartilhar uma imagem. Aí eu vou aqui dividir a tela e tá vendo aí? Uhum. Tá? Você quer falar um pouco sobre por que você escolheu essa imagem e, enfim, por que ela está na sua cabeça agora, nesse momento? Nesse momento. Eu acho que eu posso contar um pouquinho que a Pinacoteca vai fazer essa exposição que está sendo curada pela Naime Terena, né, que é uma pesquisadora, curadora indígena, terena, e é uma exposição que se chama Vexua, Nós Sabemos, é uma exposição coletiva com produção de arte indígena brasileira. Tem produção das mais diversas linguagens e usando, né, de suportes distintos e de pessoas e grupos distintos aí pelo Brasil todo. Mas, enfim, é uma exposição que é uma exposição temporária, né? Mas acho que fazer essa exposição na Pinacoteca, né, isso começou com uma discussão que a gente vem fazendo, que também vai agora, né, ter esse momento da apresentação da exposição de da nova exposição de longa duração da Pinacoteca. E no começo das discussões, né, que a gente foi fazendo para essa nova exposição, eu tinha uma questão que me interessa muito discutir e pesquisar, que é de como pensar a produção indígena brasileira, a produção de arte indígena ou a cultura material indígena brasileira nos museus, né? Porque enfim, me interessava pensar um paradoxo, né, de como a arte indígena está tão presente nas narrativas sobre a arte no Brasil, né? Pegar todos os manuais de arte no Brasil, sei lá, desde o Bardi, o Zanini, Teixeira Leite, por aí vai, né? As reflexões sobre arte no Brasil
Brasil, Mário Pedrosa, né, ou mesmo lá, Mário de Andrade lá atrás, né, o Rodrigo de Melo Franco no IFAM, enfim, existe essa ideia, né, de que a arte indígena é arte brasileira e está na origem da arte brasileira, essa construção, né, que é recorrente nas narrativas, na historiografia, mas que é completamente ausente dos museus. Você não tem a produção indígena, nem a produção arqueológica, histórica, né, tradicional, nem a produção contemporânea. Não, até muito recentemente, você não tinha, né, uma mobilização dessa discussão no campo da arte, no campo dos museus de arte, no campo da história da arte. Mas essa presença na narrativa sempre existiu, pelo menos desde o final do século XIX. Isso é uma pesquisa, né, sobre a qual eu estou me dedicando agora, e acho que eu pensei nessa imagem um pouco porque ela fala disso, assim, né, desse momento em que, das descobertas, isso é uma litografia feita pelo Ângelo Agostini para um dos números dos arquivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que tinha recebido recentemente justamente essa coleção de cerâmica do norte do Brasil, Marajoara, né, que foi uma das grandes descobertas da arqueologia brasileira e que começou e mobilizou, digamos, muito esse discurso sobre, né, a arte indígena como sendo parte, né, da arte brasileira, da arte nacional. Eu não sei nada quase sobre ela, sei que é a reprodução, né, justamente de uma dessas tangas, chamadas tangas de cerâmica femininas, né, marajoaras, com esses padrões de desenhos que à época foram interpretados como padrões geométricos, abstratos, mas que hoje a gente sabe que tem elementos de estilização figurativa, né? E que, enfim, é algo que eu estou querendo estudar mais, estou querendo entender melhor e aprender mais, enfim, a respeito dessa produção, né, dessas obras, mas também entender de que maneira elas mobilizaram, né, essa construção narrativa. Elas dão, né, ensejo para que se reclamasse, digamos assim, uma origem, né, indígena para a arte brasileira. Isso depois vai mobilizar a produção do Vicente do Rego Monteiro, né, do Teodoro Braga, enfim, vários modernistas que foram Manuel beber aí um pouco Santiago. nessa fonte, Manuel Santiago, etc. E acho que é uma coisa que fica latente aí, né? Que a gente não enfrentou direito, de pensar qual lugar que isso tem na arte brasileira, né? Problematizar essa ideia de origem, né? E, claro, pensar que a produção indígena ela continua, ela está aí, ela é presente, ela é viva, é dinâmica, né? E acho que a vontade de fazer a exposição da Naine, da parte da Pinacoteca, é um pouco de pensar de pensar esse lugar a partir de agora, né? A partir do contemporâneo, né? Para depois discutir e pensar se vontade, primeiro, né, das comunidades indígenas, dos povos indígenas, que seus objetos, a sua produção estejam representados no Museu de Arte, acho que essa é a primeira discussão. E como fazer isso, né? De que maneira, porque acho que assim, houve tentativas de colocar em diálogo a produção indígena com outras produções, né, brasileiras, mas sempre se incorre, né, o risco ou de ter uma perspectiva muito antropológica ou uma perspectiva muito formalista, né? Como a gente evitar e encontrar um outro jeito de olhar para essa produção, né, e de reconhecê-la e valorizá-la como arte, sem cair, né, enfim,
em equívocos de interpretação. Quer dizer, como lidar também com as dimensões cultuais, ritualísticas, né, cerimoniais que boa parte desses objetos tem, né? E como fazer isso junto com as comunidades que são as suas autoras, que são as suas detentoras, que são as suas guardiãs, né? Ou que têm isso como um significado cultural importante. Não, essa imagem é ótima, eu não conhecia, assim, e ao mesmo tempo tem uma coisa muito fotográfica nela, né? Assim, que é muito interessante, né? E, claro, eu lembrei do Manuel Santiago, que tem aquela pintura Marajoaras, tem a relação com a tanga, se não me engano, então é super, enfim, é super interessante. Tem também todos os relatos de arqueólogos gringos vieram no Brasil, o Algot Land, por exemplo, que veio da Suécia para pesquisar, para pilhar também, para pesquisar, né? Assim, para Sim. pilhar essa coleção e levar para outros lugares do mundo. Não, então certamente é super, é uma super imagem, assim, super interessante. Essa tanga, ela fez parte, né, da coleção, não sei se ela foi resgatada lá no incêndio do Museu Nacional, mas provavelmente não. E parte essa é uma foto que a Daniela Kern fez dessa peça, que acho que é a mesma litografada, né, pelo Agostini, a pedido do Hart, justamente, né, desse arqueólogo que teve no Brasil, que foi um dos grandes estudiosos, né, dessa produção arqueológica do norte. E claro, e boa parte daquilo que eles coletaram, né, nas expedições foi para fora do Brasil. Está em Cornell, está no Peabody Museum lá de Harvard, lá dos Estados Unidos. Enfim, tem histórias boas aí para investigar. Para investigar, maravilha. Fernanda, queria agradecer muito seu tempo e essa conversa maravilhosa. Queria terminar com uma pergunta, que eu sei que é uma pergunta que parece sempre um pouco autoajuda, mas eu tenho que fazer essa pergunta, que é: que conselho, ou que dica, ou que mensagem você daria para alguém que tem interesse em fazer curadoria, ou que está começando a fazer curadoria, enfim? Que noção, talvez, sei lá, norteia a sua prática, você acha que seria interessante compartilhar com as pessoas? Bom, assim, eu entendo curadoria como uma atividade que eu faço como historiadora da arte, como pesquisadora, né? Uhum. Eu acho que me interessa o curador, a curadora que é um pesquisador e que entende fazer uma exposição como uma das maneiras de pensar aquele objeto que ele estuda, né? E de externalizar, né, o conhecimento, a pesquisa que faz sobre aquele determinado objeto, problema, questão, né? Eu acho que é isso, assim, né? Que quem tem vontade de fazer exposição, porque entende a exposição como um dispositivo de reflexão sobre um assunto, sobre um problema, sobre um período, sobre um artista, enfim, o que quer que seja, tem que estudar a história da arte, tem que pensar, né, criticamente sobre o que é fazer uma exposição, o que é criar uma narrativa espacial, temporal, né, para um conjunto de obras de arte. Acho que é isso, assim, eu desconfio muito de uma curadoria que não está embasada numa pesquisa e numa reflexão. Eu acho que tudo bem, pode ter exposições lindas né, que surjam, enfim, da simples reunião de obras, assim, né? Tem gente que tem dom para isso mesmo. Mas eu acho que, enquanto meio de discussão, de pensamento, de reflexão, né, a exposição depende, né, de pesquisa. É claro que nem toda pesquisa dá numa exposição, né? Uhum. E não basta ser um bom historiador da arte ou uma boa historiadora da arte para fazer uma boa exposição.
existe algo de específico, né, numa exposição que é pensar justamente, né, na espacialidade de um conjunto de obras, num percurso, numa discussão, que talvez fosse interessante também que os historiadores da arte aprendessem mais, né, e pensassem mais a respeito, né? Porque eu acho que, enfim, a exposição é um dispositivo que mesmo com o Covid, a gente não vai conseguir abdicar de ter tão cedo, né? Eu acho que não é um modo de apreensão, né, que é diferente do livro, que é diferente de uma coleção, né, online, de uma enciclopédia, enfim, é um modo discursivo e reflexivo específico, né? Com todas as suas vantagens e desvantagens, né? Com todos os seus problemas e qualidades. Mas acho que é isso, assim, enfim, pensar, estudar e, e, e acho que, enfim, e ter consciência de estar lidando com algo que é super poderoso, mas também que tem, né, muitos problemas, assim. Uma maravilha, foi ótimo. Obrigado aí pelo seu interesse, tempo, pela fala toda. Foi muito bom aprender mais sobre sua trajetória também. E você falou uma coisa super interessante que eu super concordo, que é essa ideia de que muitas vezes, né, se cria uma querela, história da arte versus curadoria, né? Como se não houvessem curadores que fazem pesquisa, e como se a história da arte fosse uma coisa careta, colonial, elitista e ponto, né? Então acho que realmente um campo aprende com o outro, né? E acho que a trajetória, claro, é um ótimo exemplo dessa interseção, né? Enfim, então acho que isso é muito bacana de compartilhar. Então agradeço aí pelo seu tempo e interesse em participar dessa série de entrevistas.